Página 188, tema 5, circuitos elétricos. Após a energia elétrica ser produzida nas usinas geradoras, ela é conduzida e distribuída por meio de linhas e torres de transmissão. Ao chegar às cidades, a energia elétrica passa por equipamentos chamados transformadores e segue por uma rede de distribuição até chegar às ruas. Em seguida, a energia elétrica passa mais uma vez por transformadores instalados nos postes, antes de chegar às residências e estabelecimentos comerciais, para ser então utilizada. Quando ligamos um aparelho na tomada e estamos fechando um circuito elétrico, que é o conjunto de componentes percorrido pela energia elétrica. Observe a ilustração a seguir. Um circuito elétrico é basicamente composto de... Então, nós temos aí a rede elétrica, esquema representando o caminho percorrido pela energia elétrica desde sua produção em uma usina até seu uso residencial. Então, nós podemos observar o gerador, a usina, os condutores, as torres de transmissão, subestação de energia, as linhas de distribuição de energias e, finalmente, chegam às residências, né? Então, nós temos o resistor e o interruptor, onde abre e fecha o circuito elétrico. Gerador. Permite a produção de energia elétrica. As usinas hidrelétricas são exemplos de geradores, bem como as pilhas e baterias, usadas no dia a dia. Condutores, fios ou cabos que permitem a passagem da energia elétrica. Resistor, componente que controla a passagem da energia elétrica, transformando-a em térmica. O resistor de chuveiros elétricos, por exemplo, emite energia térmica que aquece a água. Interruptor ou chave, dispositivo que abre ou fecha o circuito, permitindo ou não a passagem da energia elétrica. Página 189. Circuitos elétricos simples. Um circuito elétrico simples pode ser formado por uma pilha, um soquete, 3 pedaços de fio condutor, uma lâmpada e uma chave. Observem a imagem, as diferentes representações de um circuito elétrico. Então, nós temos 3 diferentes formas de representar um circuito elétrico simples. Nas 2 últimas imagens, a pilha, ou gerador, é sinalizado pela letra G. A lâmpada, o resistor, pela letra R. E a chave que fecha ou abre o circuito, por CH. Na imagem A, nós temos a fotografia, na B, a ilustração. Quando todos os componentes de um circuito elétrico estão conectados, ele está fechado e, nesse caso, ocorrem as transformações associadas à energia elétrica. Porém, se um dos componentes não estiver conectado, o circuito fica aberto e não há passagem de corrente elétrica. Geralmente, os circuitos elétricos têm um interruptor ou chave, que permite fechar ou abrir o circuito. Em um circuito elétrico que apresenta pilha, quando a chave é fechada, a energia química associada às transformações que ocorrem na pilha é convertida em energia elétrica, que percorre o fio condutor. Ao chegar à lâmpada, a energia elétrica é convertida em energia térmica e luminosa, o que faz emitir luz e calor. Circuitos elétricos em série e em paralelo. Os componentes que constituem um circuito podem ser ligados de diferentes formas, de acordo com as nossas necessidades. Algumas delas são: o circuito elétrico conectado em série é aquele no qual os componentes, como os resistores, estão colocados sequencialmente. A corrente elétrica que passa por um componente é a mesma que passará pelo seguinte. Pode-se dizer que existe apenas um caminho para a corrente elétrica. No caso mais simples de um circuito conectado em paralelo, 2 ou mais componentes estão ligados entre 2 pontos em comum, que são os polos de um gerador. Nesse caso, a corrente que passa por um componente pode não ser a mesma que passa pelos outros. No circuito em série, ao lado, se uma lâmpada for retirada ou queimar, todas se apagam, pois a passagem da corrente elétrica é interrompida. Já no circuito em paralelo, se a lâmpada queimar ou for retirada, as outras permanecem acesas. Então, observem
a imagem ao lado, na letra A, nós temos um circuito com lâmpadas conectadas em série. Então, quando você tem lâmpadas conectadas em série, o que acontece? Se uma queimar ou for retirada, as demais também não irão acender. Na letra B, nós temos um circuito com as mesmas lâmpadas conectadas em paralelo. Em paralelo, se uma lâmpada for retirada ou queimar, as demais continuarão acesas do mesmo modo. Prestem atenção na explicação. Então, o circuito é todo o trajeto que representa um caminho fechado e contínuo pelo qual a corrente elétrica circula. Um circuito elétrico ele é formado por um gerador elétrico, um condutor em circuito fechado e um elemento capaz de utilizar a energia produzida pelo gerador. Gerador elétrico é um aparelho capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Os condutores, fios ou cabos que permitem a passagem da energia elétrica. A parte metálica interna dos fios elétricos é feita com materiais com facilidade de conduzir a corrente elétrica. Exemplo de bons condutores de eletricidade são o ouro, a prata e o cobre, que é o mais utilizado comercialmente devido ao seu baixo custo. A parte que recobre o fio elétrico é feita com justamente um material que vai dificultar a condução da corrente elétrica. São chamados de isolantes elétricos. São exemplos o plástico, o vidro e a borracha. O resistor. A sua finalidade básica é a conversão de energia elétrica em energia térmica. O exemplo é o chuveiro. Então, ele vai converter a energia elétrica em energia térmica, ou seja, aquecendo a água. Interruptor ou chave é um componente capaz de interromper a passagem da corrente elétrica. Quando o interruptor está acionado, o circuito elétrico está fechado. Existe um fluxo ordenado de cargas elétricas que passam por todo o circuito e faz o quê? Com que funcione o equipamento elétrico. Quando o interruptor não está acionado, o circuito elétrico está aberto, ou seja, o fluxo das cargas elétricas está interrompido. Nesse caso, não há passagem de corrente elétrica. Dependendo da forma de associação dos componentes do circuito, podemos classificá-los em circuito em série ou em paralelo. Então, o circuito em série, nesse tipo de circuito, a corrente elétrica percorre um único caminho, passando por todas as lâmpadas. Quanto mais lâmpadas estiverem instaladas em série, menos intensa será a luz emitida por cada uma delas, pois a energia fornecida é dividida entre todas. O circuito em paralelo. A corrente que passa por um componente não precisa necessariamente estar conectada a outros pontos em comum. Sendo assim, no circuito em paralelo, se uma lâmpada queimar ou for retirada, as demais lâmpadas continuarão acesas. Então, nós temos como exemplo a iluminação das ruas e o pisca-pisca. No circuito em série, se uma lâmpada for retirada ou queimar, as demais ficarão apagadas, porque todas estão conectadas à mesma rede. Faça o exercício de olho no tema da página 189.